resgataste, Senhor, pelo vosso sangue, de todas as raças, línguas, povos e nações, e fizestes de nós um reino de sacerdotes para o nosso Deus. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos as nossas fraquezas humanas, os nossos pecados e imploremos humildemente a misericórdia de Deus nosso Pai. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei, e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. E a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens, e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias, por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessaram de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Aleluia, aleluia, aleluia. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor
por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Aleluia, aleluia, aleluia. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este verdadeiramente é o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo este tempo tão especial, o tempo da Páscoa, que se estenderá até a solenidade de Pentecostes. É um tempo bastante oportuno para que nós realmente, como discípulos e discípulas de Jesus, cresçamos na capacidade de, em comunidade, dar testemunho do ressuscitado. A liturgia da palavra nos convida a isso. Hoje, de modo especial, este convite se faz bastante explícito, em forma de desafio. Somos chamados a dar testemunho de Jesus ressuscitado, não apenas com as palavras. As palavras, por mais bonitas que sejam, nem sempre são suficientes para dar este testemunho. O convite
é para que testemunhemos com gestos concretos, o que requer de nós, como vimos nesta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, fé, coragem, determinação e também alegria, mesmo diante das dificuldades. Vimos que os apóstolos são levados diante do sinédrio, são hostilizados e como que julgados. No entanto, aparece uma figura, um homem chamado Gamaliel, um judeu, fariseu, mestre da lei, porém muito estimado na sociedade e na religião daquele tempo. E Gamaliel passa a interceder junto ao sinédrio em favor dos apóstolos, para que eles sejam de fato libertados daquela situação difícil que estavam passando. E Gamaliel tem uma intuição muito importante: se o que eles fazem não é obra de Deus, passará e cairá no esquecimento. Ele inclusive deu 2 exemplos de pessoas que se tornaram líderes, que tiveram seguidores e seguidoras, mas quando morreram, aquilo que eles propuseram também morreu, porque não era obra de Deus. E o sinédrio então se convence: vamos deixar que o tempo diga se o que estes apóstolos fazem for realmente obra de Deus, irá permanecer. E aí está a igreja, meus irmãos e irmãs, dando este testemunho ao longo já de 2000 anos, mais de 2000 anos, testemunhando a ressurreição de Jesus. E assim eles foram libertados, mas antes açoitados, sofreram. Mas mesmo com este sofrimento, cada um deles sentiu-se honrado por passar por tamanho perseguição, por tamanho sofrimento, porque sabiam que estavam dando testemunho verdadeiro de Jesus ressuscitado, e o que eles faziam era obra de Deus, e esta era a convicção que eles tinham. E é sob esta ótica que nós olhamos para a passagem do Evangelho segundo João, que nós acabamos de ouvir. Este Evangelho bastante conhecido, a multiplicação dos pães e peixes, são um convite para que continuemos a testemunhar Jesus ressuscitado, sobretudo nas atitudes de partilha e solidariedade. Jesus, quando vai ao monte, percebe que vem uma grande multidão, uma multidão faminta, uma multidão cansada, uma multidão necessitada. E Jesus aproveita-se desta situação para instigar os seus seguidores a uma nova atitude que vai ao mais fundo da estrutura social e religiosa daquele tempo. Jesus faz com que os seus seguidores e seguidoras, seus discípulos, participem da solução diante da necessidade urgente daquela multidão. Era uma multidão faminta. O que fazer diante da fome daquela gente? Primeiro, Filipe coloca-se em diálogo com Jesus. O que vamos fazer para saciar tanta gente? Para Filipe tudo se resolveria pelo dinheiro, mas de repente ele se dá conta de que era preciso muito dinheiro para resolver a situação. O que Jesus quer mostrar com isso?
não bastaria o dinheiro, não bastaria nem mesmo uma esmola, não bastaria um gesto paternalista. Não, era preciso algo mais profundo. Jesus mostra que é preciso transformar a sociedade estruturalmente. As esmolas são um gesto bonito de solidariedade, sobretudo quando a necessidade é urgente, quando a pessoa precisa naquele momento. Mas ela de nada servirá se as estruturas sociais geradoras de morte, as estruturas econômicas que mantêm a exclusão e a miséria não forem transformadas profundamente. Vamos passar o tempo todo dando esmolas, mas as injustiças sociais não desaparecerão. Assim, depois, num outro momento, o diálogo acontece com André, irmão de Simão Pedro. E André mostra que ali há um menino, uma criança. O menino evoca os pobres, aqueles que estão à margem, que são descartados pela sociedade. Um menino, uma criança naquele tempo, não era alguém levado em consideração, não servia para muita coisa. Mas Jesus faz ver que dentre os pequeninos, os frágeis, os pobres, os marginalizados, pode brotar algo novo, algo que realmente coloque o nosso olhar no horizonte da vida. Aquele menino tinha alguns pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, cuja soma dá 7, número que lembra a perfeição. Ora, isto mostra que naquele momento a partilha é o gesto acertado, é o gesto perfeito, é o que necessitavam fazer naquele momento. Depois Jesus pede que todos se sentem. Estar sentados diante de Jesus é gesto de discipulado. O discípulo coloca-se diante do seu mestre para aprender a lição. Notemos aqui que a lição é dada a todos, não apenas a Felipe, não apenas a André, mas a toda aquela multidão faminta. Todos vão aprender uma lição, é a lição da solidariedade. Aprendem que é necessário dar de si. Eis aí, queridos irmãos e irmãs, a chave que Jesus oferece para que este mundo seja cada vez melhor, segundo o sonho de Deus, que é o sonho da vida para cada ser humano. Aliás, a Eucaristia nos dá uma lição bastante eloquente a este sentido, neste sentido, porque na Eucaristia nós fazemos o memorial da Páscoa do Senhor, que veio e doou a si mesmo na cruz e na ressurreição, para que nós tenhamos a vida. Ser testemunhas da ressurreição, queridos irmãos e irmãs, significa que hoje, cada um de nós, na qualidade de discípulos e discípulas de Jesus, precisamos nos dar, nos oferecer como Jesus na cruz, para que todos tenham vida e vida abundante. A vida que Jesus nos deu em sua Páscoa não é um privilégio apenas para alguns, mas se recebemos dele esta vida, precisamos que dele aprendamos a partilhá-la com os demais, pelos gestos de
solidariedade, de acolhida, de partilha. Isto é lição do Evangelho, isto é lição da Páscoa, isto é lição que Jesus nos dá. Não se trata de teoria ou ideologia sociológica ou política, nada disso. Trata-se do Evangelho de Jesus, que antecede a tudo isso e nos ensina realmente a olhar com um olhar misericordioso para com os nossos irmãos e irmãs que mais necessitam. E eis que todos comeram, ficaram satisfeitos, pegaram quanto queriam. De fato, meus irmãos e irmãs, o que mais chama a atenção neste texto não é como alguns pedaços de pão e peixe alimentaram tanta gente. Não se trata de mágica. Jesus não é um mágico, mas ele deu uma grande lição. A lição de que a solidariedade, a partilha é sim um caminho para a justiça de Deus. E justiça de Deus é dar, significa dar a cada um de seus filhos e filhas a vida. Sobraram 12 cestos. Sobrou muito mais do que inicialmente eles tinham. E o número 12 é muito simbólico, porque além de lembrar o povo da primeira aliança, sinaliza para a igreja que nasce, tendo como alicerce, como colunas, os 12 apóstolos. E é esta igreja que aprendeu de Jesus a lição que vem da Páscoa. Esta igreja deve ser no mundo testemunha da ressurreição de Jesus, reproduzindo as palavras, as posturas, as atitudes, gestos de Jesus neste mundo em que vivemos, rumo à pátria definitiva. Testemunhar é realmente dar tudo de si, dar como Jesus deu, é testemunhar a realidade de uma terra diferente, de um mundo diferente, de uma humanidade renovada e pacificada pela Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, sentados diante do Mestre como discípulos e discípulas, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de dar de nós mesmos, não nos cansemos de repetir em gestos a lição que o Mestre em gestos nos deu. Assim seja. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançarmos os bens eternos por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo o lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Pai, pois estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Roberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Domingos e todos os que neste mundo vos serviram,
a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Deus, guardai-nos, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição
por Cristo nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs internautas que estiveram sintonizados conosco através do Facebook, muito obrigado pela sintonia. Isto significa que estamos unidos em oração. Ainda não estamos podendo nos reunir presencialmente como comunidade, o que é, claro, ideal. Mas, enquanto aguardamos este momento com ansiedade, nós perseveramos na fé, perseveramos no amor, unidos num só coração e numa só alma. Então, este meio de participar da Eucaristia, mesmo que não seja algo completo, porque não participam plenamente, porque não estão presencialmente aqui na igreja, mas logo, com a graça de Deus, vamos superar esta pandemia, com a união de todos e com a graça de Deus. E eu recordo a vocês que no próximo domingo, ou seja, depois de amanhã, dia 26, iremos transmitir a missa diretamente aqui da Igreja Matriz São Domingos de Gusmão, de Americana, a partir das 10 horas da manhã. Então a Santa Missa, a partir das 10 horas da manhã, você pode sintonizar-se conosco pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube. Nós vamos compartilhar depois a nossa página no YouTube pelo Facebook, para que você também se inscreva em nosso canal e possa assim estar sempre sintonizados conosco, não apenas nas celebrações eucarísticas, mas também nas outras transmissões que fazemos, expondo um pouco a vida, o cotidiano pastoral da nossa comunidade paroquial. E atenção, de segunda a sexta-feira, nossa secretaria paroquial está funcionando normalmente pelo telefone 3461-2865. Qualquer necessidade, basta ligar. Ainda não estamos fazendo o atendimento presencial por precaução, mas podem, qualquer que seja a necessidade de buscar a comunidade, de buscar a secretaria, podem entrar em contato, devem entrar em contato com a nossa secretaria, então, pelo telefone 3461-2865. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom dia.